Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Justiça. Se você caiu de gaiato aqui com a gente, esse é um canal aí focado na advocacia, bastidores do direito, então vem com a gente, prepara o seu café para a gente tomar um café com justiça. Hoje é um episódio ao vivo, onde recebemos aqui uma especialista em direito aduaneiro, tributário, e é a maior referência aí na parte de direito de família e sucessões. Seja muito bem-vinda, doutora Laine Félix. Obrigada. Um prazer tê-la aqui conosco. Toma café? Claro, com certeza. Dá licença, fique à vontade aí, se apresenta pra gente. Quem que é a Laine Félix? Olha que isso é uma boa pergunta, hein? Eu acho que a Laine Félix, antes de ser advogada, claramente, é uma pessoa que gosta muito de estudar, de atividade física, de ler, de ajudar o próximo, né? Tem raízes nordestinas, que admira e respeita bastante, e sempre busca trazer algo ali para o outro, agregar na vida do outro. Laine, você falou de raízes nordestinas, né? Fala um pouquinho dessa história da raiz nordestina, da onde, né, você vem, sua família, você é de Guarulhos. Fala pra gente aí como que você iniciou a sua trajetória aí antes da advocacia. Eu acho legal que os meus pais, eles são cearenses e existe aí uma conversa que o pessoal cearense é o povo inteligente ali do Nordeste, viu? Tem altos índices, né, nas questões de avaliação de educação. Então, meus pais são cearenses, vieram para São Paulo, aquela velha história de buscar um futuro melhor. E aí tudo começou, né? Nasci e meu pai metalúrgico, minha mãe doméstica, se esforçaram bastante para que eu pudesse estudar, né? Para eu ter algum acesso lá na frente diferenciado que eles não tiveram. E aí eu consegui entrar na faculdade de Direito, fui bolsista, mas graças, né, ao esforço dos dois, né? Não tem nem o que falar. A doutora é jovem, né, assim, de idade, porém já atua já faz um tempo já na área do direito, e eu achei interessante você falar para a gente agora a respeito de ser bolsista, né? Sim. Ontem tivemos a primeira fase do exame de ordem, né? 46º exame de ordem, não é fácil, uma labuta, e eu vejo muitas pessoas conversando e falam também da dificuldade que é, né, ingressar hoje ainda em uma boa instituição, né, para poder cursar direito. Das questões financeiras, explica para a gente, né, para que o nosso público leigo e que queira utilizar a sua história como inspiração, qual caminho trilhar, o que isso ajudou na sua trajetória, ser bolsista ou não, né, influenciou na sua formação, a que ponto? Fica à vontade. Sim. O que acontece? Eu fiz escola pública a minha vida inteira e o sistema público, ele é defasado. Mas, né, com o esforço do meu pai e da minha mãe, eu consegui aí ter acesso a 2 anos de cursinho, fiz instituições diferentes e consegui tentar nivelar um pouco a diferença gritante, né, de um aluno de escola pública para um aluno que já vem de base particular. E aí eu escolhi, né, o programa do ProUni e consegui selecionar uma faculdade, consegui entrar com a nota do Enem na época e consegui passar esses 5 anos. Porém, qual que é o peso do bolsista, né? Que poucas pessoas falam sobre. É aquela pressão de você ter uma média boa, porque o bolsista, ele não pode pegar DP, ele não pode ter um nível, na verdade, acho que na minha época era até 2 DP no máximo. Se você pegasse mais do que isso, você perdia o acesso à bolsa. Inclusive, na época da minha faculdade, eu conheci um rapaz da minha sala, ele era bolsista e ele perdeu a bolsa. Perdeu a bolsa. Sim, por causa de DP, né? E quem não tem, porque a gente não vê muito, né? Pelo menos eu não vejo muito a questão de divulgação para poder entrar e poder adquirir uma bolsa em uma determinada instituição. Como que funciona, né? Específico o que você passou, esse trâmite, como que quem quer se candidatar a ser bolsista em uma faculdade, como que funciona? Qual que é o caminho? Só remetendo um pouco ao que você me perguntou antes, claro, você ser bolsista muda totalmente, né? Você tem acesso a uma faculdade, você consegue estudar coisas que hoje em dia nem todo mundo consegue ter acesso ao ensino superior ainda, né? Tem gente que trabalha para pagar a faculdade. No momento que eu prestei, tinha o SISU e tinha o ProUni. Hoje, acho que os alunos da escola pública, eles têm até um método próprio de acesso a faculdades públicas, por notas já do sistema público,
pelo menos a última vez que eu estive com professores conversando sobre o assunto de educação, que é um assunto que eu aprecio muito, eu acho que tem que lutar pela educação mais digna, né, para as pessoas. E facilitou-se um pouco o caminho. Tem um sistema para quem é aluno público já direto da escola, né, com base nas notas. Se eu não estiver enganada, acho que é prova São Paulo. Mas, antigamente, era para a Unicisu. Então, você fazia o Enem, pegava a sua nota, ou colocava no sistema do Sisu, que é disputar a faculdade pública, ou para a Uni para disputar a faculdade particular. E dependendo da sua nota, você tem um percentual de bolsa, é isso? Sim. Tem faculdades que oferecem 50%, tem faculdades que oferecem 100%, mas aí depende muito da nota, né? Então você tem que ter uma média muito equilibrada para conseguir acessar uma bolsa de 100%, no caso. E até o final do curso? Até o final do curso. Isso depende muito. do estudante, né? Depende do estudante. E vou dizer, assim, experiência pessoal, dentro da faculdade, não sei se a palavra mais adequada seria preconceito, mas existe uma certa animosidade dos outros alunos com os bolsistas. Então, tinha muita gente que acabava sendo contra e falava, tinha esses debates na época, né? Você sofreu algum preconceito nesse sentido, por ser bolsista? Olha, eu não cheguei a sofrer diretamente, mas, por exemplo, quando o professor levantar... faculdade de Direito, você bem sabe, levanta assuntos de discussão, né? E bolsista sempre também é um tema muito ali... O que o Estado vai fazer para deixar mais igual? Então, levantaram muito essa pauta e você via alunos, assim, que tinham noção que você era bolsista e falaram, não, eu sou contra, eu acho que não tem que ter. Então a pessoa hoje ainda que ela quer cursar direito, não é uma desculpa, não tenho um dinheiro para poder me matricular e ter uma mensalidade para arcar, eu posso poder realmente me dedicar e ser a minha vontade e buscar uma bolsa, é isso? Sim, eu recentemente fiz uma palestra na minha antiga escola e foi a ideia que eu quis passar para os alunos. Olha, não é fácil, não vai ser fácil, a vida pela sua própria natureza não é fácil, mas você tem que ter força de vontade e cada um tem uma motivação muito própria. Eu, particularmente, eu olhava muito para o esforço que meus pais fizeram. Então, isso foi um combustível para eu vencer os meus desafios. Mas cada um vai ter o seu. Então, eu até falei para as crianças, né? Eu falei assim, entenda qual que é o seu combustível, porque aí você luta até o fim. Você tem que ter um propósito para chegar até o final. Eu estudei em escola pública, né, minha vida toda. O meu filho, ele foi bolsista, né, de escola particular. E assim, eu vou falar para você, fez total diferença na formação, na qualificação e ao ponto de prepará-lo para antes da maioridade, ele conseguir passar em um concurso público. Então, assim, eu acho sim que os pais e as mães, eles devem ser estratégicos em buscar realmente um ensino, seja ele médio, fundamental, pensando futuramente também numa universidade, numa faculdade, mas ter uma oportunidade de uma boa qualidade de estudo, porque infelizmente, né, o Estado, a gente vê realmente uma defasagem. Sim, né? Com certeza. E o direito para você, na prática, o que despertou? Quando foi esse despertar para o direito? Você é a primeira advogada da família? Como que foi? Conta pra gente. O que é mais legal aqui da minha trajetória, direito nunca foi a primeira opção. E geralmente até as crianças perguntaram, direito é a primeira opção? Não foi minha primeira opção, eu pensava em outros cursos, mas acabei indo para essa área porque pela oportunidade de comunicação, eu gosto muito de me comunicar, de escrever, sempre gostei muito de estudar, de ler, então acredito que cabia dentro do perfil de advogada. Mas isso aí foi depois, já com 18 anos, eu estava me decidindo, não, vou seguir para o direito, e acabei seguindo. E no caso da minha família, eu só tenho um primo que cursou direito, mas não exerceu advocacia, escolheu carreira pública. Mas, no caso, só nós dois, né, que teve esse insight de ir para esse lado. E que o direito hoje representa na sua vida, na prática? Eu acho que o mais importante, eu sendo advogada hoje, é poder ajudar o próximo com a minha profissão. Claro que as outras profissões todas, né, têm uma colaboração com o próximo, mas acho que o direito não tem igual. É você dar voz para aquela pessoa que não tem voz. É você defender aquele que é oprimido. Apesar da pessoa falar, isso é muito utópico, né? Não é, mas é verdade. Quando chega uma pessoa com um problema real na sua frente, que você é a última esperança, e você faz e acontece, você muda. E tem gente que é eternamente grata. Isso não tem preço.
Nós estávamos conversando, né, atrás dos bastidores, né, você tem algumas especializações, né, entre elas tributário e direito aduaneiro, mas o que realmente te desperta e te move é o direito da família e de sucessões e o porquê. O que te levou a fazer essa escolha, né, de direito da família e o porquê que isso te move, de que maneira? Eu não sei se durante a faculdade você ouviu uma frase que o pessoal brincava geralmente, que a área acaba escolhendo você. Porque eu, particularmente, como conversamos no bastidores, eu fiz estágio só na área criminal, né? Então, a minha segunda fase de ordem foi direito penal, porque era o meio que eu estava acostumada. Só que assim que eu fui para o mercado de trabalho, eu entrei em um escritório, trabalhava junto com um advogado, o Dr. Caio, que estimo muito, e o primeiro contato, sendo advogada, foi o direito de família. Então, assim, foi totalmente ali aquele amor à primeira vista, porque eu fui viver na prática, porque advogado, assim, sendo bem honesta, é prática, é vida, é dia a dia, não tem como. Então, eu fui criando esse carinho, vendo as situações, eu gosto muito de crianças, então quando você atua para um bem de uma família, né, para o bem de uma criança, é o que me motiva. Eu prezo muito pela família e eu gosto de trabalhar com família porque é algo que eu defendo e eu acredito. Sem expor, claro, mas qual o caso que te mais marcou, né, na sua carreira profissional aí mais de 5 anos, né, que você Sim. atua, e qual o caso mais marcante dentro do direito, né, da família e como que foi, se você puder contar por gentileza? Eu acho que cada caso ele tem uma marca, né, particular, que você vai carregando ali de experiência. Mas geralmente, casos que você vê uma agressão, até mesmo mais verbal do que física, de mães contra os filhos, é algo que fica bem marcado. Eu atuei em um, que no caso era a mãe, né? Geralmente o pessoal tem a expectativa, é o pai que vai faltar, é o pai que vai falhar, mas às vezes a mãe falha. E você vê uma criança ali com aquela ferida emocional, né, é muito forte. Então, eu atuei num caso que a mãe era algoz, vamos dizer, dos filhos, e eu conseguia observar o sofrimento da criança, que a criança ficava com o pai, então o pai levou a criança no escritório, então é algo que eu sei que vai marcar ali a vida da menina até a fase adulta, então foi muito, muito pesado, apesar de ser uma violência mais psicológica e verbal, mas ficou bem marcado. Doutora, e como que você consegue separar, né, a parte técnica, a parte profissional e sem carregar tanto a questão emocional? Esse é um ponto muito importante. Quem vai atuar na área de família tem que ter essa consciência, porque são cargas emocionais. É diferente você estar discutindo um contrato, cláusula não está ok, cláusula X não está legal, porque você está tratando de material, algo nesse sentido. Agora, a família, você está lidando com algo mais íntimo. Então, você tem que partir de uma neutralidade muito grande, não absorver aquilo para o seu lado emocional, porque por mais que a situação seja triste ou seja comovente, você não pode levar essa carga emocional para o seu trabalho. Você tem que buscar, você vai defender o seu cliente, mas busca baseado em princípios, né? Então, tem muito advogado que toma partido, mas não da forma mais adequada, acredito eu. Que tem advogados, por exemplo, que faz muita chacota com o genitor, por exemplo. Eu não acho que é o melhor caminho. Acho que o caminho profissional é você orientar da melhor forma, explicar da importância do controle, da inteligência emocional, que é importante na área de família, mas não trazer isso para você, porque julgamentos pessoais todos nós temos, mas não pode prevalecer. Pensão, guarda, divórcio. O que mais as pessoas entendem errado, né, dentro dessas temáticas? Com certeza, guarda. Hoje a gente tem a regra do ordenamento jurídico, que é a guarda compartilhada. Porém, o pessoal tem a visão muito ainda do 15 dias. E isso não é a guarda compartilhada. Na verdade, a guarda compartilhada é a divisão das obrigações, direitos e deveres dos pais, como se estivessem juntos. Mas isso não significa que o filho vai ficar 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. Então, o genitor tem um acesso à criança, vai ter um lar de referência para a criança morar, no caso,
Mas o pai pode buscar na escola, pode levar ao médico, tem uma flexibilidade e também parte do pressuposto de uma boa convivência entre os genitores. Então, a guarda compartilhada presume isso, que você consegue ter uma relação madura com o ex e consegue olhar para o melhor interesse da criança. Então, o pessoal confunde muito isso. É normal o pessoal perguntar esse tipo de coisa, além também de autorização para divórcio. Que é sempre o que mais me choca também. Quando aborda, tem que autorização. Não, não precisa, né? Obrigado a ficar casado contra a sua própria vontade, né? E a guarda unilateral? Então, a guarda unilateral hoje em dia ela virou exceção, né? Então, para você demonstrar de forma eficaz que não há possibilidade de compartilhamento, né, de informações entre os genitores, ou que o genitor, a genitora não apresente bons comportamentos de exemplo para o filho, então você acaba conseguindo uma guarda unilateral. É mais difícil, mas com as provas, né, se o pai conseguir documentar, a mãe conseguir documentar, você consegue demonstrar bem para o juiz. Fica claro para a doutora, a gente vê muitas vezes essa relação não muito boa entre os ex-cônjuges ali, e isso impactar diretamente, né, na vida reflete na vida da criança, e às vezes um querer prejudicar o outro, né, ao ponto às vezes de omitir uma situação que é por direito, né? Você já presenciou, como que foi, como que você faz essa gestão, né, na parte técnica? Sim, infelizmente acho que é a situação mais comum. O que acontece no geral? As pessoas elas têm que aprender a fragmentar as situações. Então, por exemplo, existe o casal, que é a relação afetiva, que é normal, que pode dar certo ou não, e tem a relação de pai e mãe. Então, você tem um filho em conjunto com alguém, você sempre vai ter um vínculo eterno com aquela pessoa. Mas, infelizmente, as pessoas acabam usando, às vezes, os filhos como instrumento de vingança, para manter uma picuinha, ou para conseguir sondar a pessoa. Isso é muito casos de sondagem. Mulher, às vezes o homem não tem interesse no filho, mas tem interesse na mulher, ele não aceita muito bem o término da relação. Ele usa o filho para ter acesso à mulher. Já lidei mais de um caso com isso. Ou às vezes a mulher é ressentida com o término e aí tenta dificultar o acesso da criança ao pai como forma de retaliação, porque o laço afetivo não prosperou, não foi para frente. Então, acho que falta um pouco de maturidade, né? A vida adulta, a gente presume que todo mundo tem uma certa maturidade, mas nem sempre tem. E coloca crianças no meio, que pode ter uma consequência psicológica a longo prazo, até a vida adulta, até entender o que aconteceu. Porque a criança vai ter que separar a visão também do pai e mãe da relação de casamento, que não é a mesma coisa. E nesse contexto, se uma mulher, por exemplo, ela é totalmente dependente, né, do marido, e o marido financeiramente ali era quem era o mantenedor do seu lar e direcionava ali a estrutura para aquela família, para a esposa e para as filhas, enfim. E dentro dessa situação, ele abandona agora o lar. Como que funciona isso hoje no direito da família e sucessões? Eu entendo que essa pergunta é para o lado da questão do divórcio ali, quando encerra, Do, né? do divórcio, porém, nessa questão mais litigiosa também, e do impacto que essa atitude, né, do pai não vai gerar somente para a filha, mas também para o ex-cônjuge. Sim, hoje a gente tem a questão, os alimentos também tem os alimentos para o cônjuge, né? E principalmente a situação de uma mulher que ela foi do lar, se dedicou à vida para o casamento, para o filho, para o marido. Então, hoje a jurisprudência, você demonstrando que aquela mulher é dependente e que teve uma evolução também na questão de vida, porque a mulher tem que ter uma evolução. Você casou e o homem te proporcionou uma situação melhor, né? Então, automaticamente vai ter que manter até que aquela mulher consiga voltar para o mercado de trabalho. Geralmente, a média é 2 a 3 anos, porém, já vi casos do juiz fixar sem tempo para acabar, inclusive de mulher que trabalhava, né? E o ex-cônjuge estava procurando a exoneração, porque a mulher justamente estava trabalhando. Mas também a gente tem um julgamento na base da perspectiva de gênero, né? Quando mostra a diferença da questão de gênero também. E pior que apesar da mulher brasileira ser um pouco fragilizada, também é uma mulher que batalha muito, né?
Hoje a gente tem um alto índice de mães solteiras, então as mulheres batalham para poder criar seus filhos. Mas as que ficam totalmente retidas mesmo pelo casamento, aí tem a possibilidade da pensão, né? É extremamente complicado e às vezes eu vejo um confronto na parte legal, né, que não ampara ou às vezes a própria pessoa utiliza a legislação ali de má fé, como eu falei, Sim. às vezes para poder prejudicar o ex-parceiro ou ex-parceira, enfim. Isso acaba refletindo diretamente na vida, né, Sim. dos seus filhos, né? Eu não sei como que está funcionando agora, não é a área que eu atuo diretamente, na questão de sucessões. Quando eu estudei direito civil, os animais, né? Os animais eles eram considerados para mim coisas e na legislação também. Hoje a gente vê uma evolução, né, na parte social. Como que está hoje essa parte legal nesse contexto? Porque a gente vê muito valores sendo invertidos, né? Então, Sim. né, às vezes os animais, né, passando à frente, na realidade, do próprio ser humano. Sim. Do ser humano. E como tem funcionado isso na parte legal, esse amparo, inclusive até mesmo, vamos supor, um relacionamento entre marido e mulher, tem um determinado pet e ali fica com quem, como que funciona, como que está hoje essa parte legal? Você comentou essa parte, eu lembro claramente, assim, até que eu tenho uma memória boa das primeiras aulas de direito civil, né? Fala assim, o animal é semovente, acabou, não tem conversa. E hoje em dia, o bacana do direito é que o direito acompanha as mudanças da sociedade. Antigamente, você não tinha uma perspectiva do animal assim como um ente familiar, com um peso sentimental. Então, assim, era filhos e pronto. E hoje em dia, consequentemente, as pessoas casam menos, têm menos filhos e acabam entrando outros fatores para substituir aquilo. E os animais acabam se encaixando, né? Denomina-se até pais de pet, né? Pais de Também. pet, acaba sendo o novo filho de uma pessoa. E recentemente, eu só não vou me recordar, né? Tão precisamente foi promulgada uma lei, né, da guarda compartilhada dos pets. Por quê? Por causa tinha um alto índice de ações que era Quem batendo fica justamente nisso, com com quem que é? fica. E aí teve que resolver e legislar sobre para poder. E é o mesmo sentido da guarda compartilhada. Tem que ter um lar de referência, a questão da convivência, a não ser que os pais dos pets não consiga ter um diálogo, mas eu cheguei a ler, acho que há 15 dias atrás, e era basicamente quase uma guarda compartilhada. Entendi. Seguem a mesma linha em relação a critérios e Sim, requisitos, como se segue. fosse. Entendi. Porque acaba. É como se fosse um filho mesmo, né? E realmente tem situações de pessoas que acabam um casamento e gera uma briga pela questão do próprio animal, né? Quem fica com quem, como. Às vezes a pessoa até utiliza o animal para poder punir a outra e acaba tendo que regrar isso para não ter outros conflitos. Ou chegar na justiça e você não conseguir enquadrar, né? Imagina para o juiz, chega uma situação de guarda, é um pet, mas esse tipo de guarda não é para um pet, então você tem que legislar, né, para poder deixar tudo formal. É extremamente complicado, né? Porque ao mesmo tempo que a sociedade ela vai evoluindo e a legislação ela precisa ir acompanhando, eu vejo que a mentalidade de alguns às vezes também não evolui, né? Por que eu estou Sim. falando isso? Isso é o meu ponto de vista. Acho que a gente não pode confundir as coisas. Eu não sou contra animais, muito pelo contrário. Eu gosto de animais, gosto de cachorro, gato, papagaio, pássaro, mas eu acho que a gente não pode confundir, né? Exemplo de ser mais importante ou menos importante, eu não estou falando isso, mas assim, saber discernir, né, o ser humano realmente, saber discernir quando é necessário, dependendo do animal. Por exemplo, a gente vê a questão da mobilidade de quem precisa realmente, o deficiente visual, né, auditivo, que precisa, às vezes, de um cão-guia, e às vezes a gente vê esse confronto, né? Puta, eu quero ir realmente para determinados locais com o meu cão, porque eu acho que eu tenho direito, ele precisa e tal. A gente precisa separar. Como que você enxerga isso? Acho que foi, não sei precisar o tempo, mas, por exemplo, o convívio no shopping mesmo, né? Antigamente não era algo que era permitido, hoje, devido a essa mudança da sociedade, esse apelo pela questão animal, também partilho da mesma opinião do doutor, amo animais, adoro, sempre gostei muito, mas foi flexibilizando e trazendo o acesso.
Outra mudança também, a questão do voo, que teve o cãozinho que faleceu e imobilizou. Aí o pessoal percebeu a força do pai e da mãe de pet, porque mobilizou, teve protesto pela questão da segurança do animal durante o voo, para ter um tratamento mais digno, apesar de ser um ser movente. E é complexo, porque você fica tentando mediar, porque tem situações que, ao meu ver, não caberia. Mas como se tornou uma crescente, a maioria ela vai acabar prevalecendo. Então a mudança ela vai vir. Que nem acesso ao shopping é um pouco complexo, porque é questão de um ambiente de circulação, querendo ou não, o bichinho vai ali ter uma questão fisiológica. Tem o estresse também do O animal. estresse também do Não é animal. um ambiente, né, natural dele, assim. Mas é já uma realidade muito, assim, que as pessoas vivem mesmo, as pessoas vêm ao shopping, traz e não tem essa. Eu acredito que, pelo menos é o que eu enxergo, assim, e defendo. Eu acho que antes de você regulamentar algo, precisa ter um mínimo de infraestrutura para tal. Sim. Né? Não adianta ser aprovada uma legislação referente ao transporte de animais, né, a partir do direito aeronáutico, que concilia também com outras atividades, sendo que você não tem a mínima estrutura para carregar esse animal com carga, é diferente. Uhum. Né? Por isso que eu dei o exemplo também da questão do cão-guia, né, que é diferente daquela pessoa, né, que tem a mobilidade reduzida, que precisa daquela condução. Então, eu acho que a gente precisa realmente colocar barreiras e limites. Eu não vejo muito isso acontecendo na parte legal. Eu acho que aí precisam ter limitações, porque eu vejo, às vezes, as pessoas colocando o animal na frente de um próprio ser humano. Sim. Né? E eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Não, concordo plenamente. Acho que o ser humano, por natureza, acaba sendo um pouco egoísta, né? Então, ele sempre visa o interesse próprio, mas tem coisas que você tem que pensar de forma conjunta. Então, o que é melhor para um todo? Porque se você for defender só aquilo que é bom para você, faz sentido para você, mas será que faz sentido para um coletivo? Falta um pouco desse pensamento, entendeu? Ao meu ver, falta um pouco disso. E tratando da questão de divórcio, né, de direito de família, como que a doutora enxerga e interpreta hoje? A gente tem diversas legislações, né, que teoricamente amparariam as mulheres em relação à segurança, mas a gente vê um aumento extremamente acentuado em relação a assédio, em relação à agressão, à ineficiência de uma medida protetiva, né? Como que você trata isso lá no seu escritório? O que você tem de percepção? Como que é a maneira que conduz? A questão da medida protetiva é algo muito delicado, porque realmente não é tão eficaz assim na prática, né? Eu tenho casos de clientes que têm medida protetiva e você vê que é só para dar um embasamento se caso algo pior aconteça. Você vai conseguir alegar que você tinha uma medida. Mas tirando isso, o agressor ele não respeita, o agressor ele não tem medo, né? O agressor ele sabe que a punição não é tão pesada. Então, apesar de ter essa mobilização para tentar proteger a mulher, a gente vê realmente uma crescente ao contrário. Então, atualmente, altos índices aí de feminicídio. Esses últimos dias teve 2 casos aqui em Guarulhos. Pelo menos eu vi um de manhã e vi um que aconteceu no final de semana, só em Guarulhos. Então você vê que apesar de ter legislação, nem sempre ela acaba sendo eficaz. Principalmente nesse contexto, porque assim, os índices eles demonstram claramente que as pessoas que foram realmente vítimas por conta do feminicídio e que vieram a óbito, a grande parcela dessas pessoas já tinha uma medida protetiva contra o agressor. Então a gente vê realmente a ineficiência da parte legal. Por isso que eu falei para você, é tanta legislação às vezes aprovada, mas a gente vê pouca eficiência, né? Aqui Sim. A gente é um programa, um canal sem ficar tolido, viu? Aqui a gente fala a verdade e com embasamento e com fundamento, tá, doutora? Fica à vontade referente a isso, se quiser colocar a sua opinião. Tá? Eu, assim, como na posição de mulher, né, eu fico muito triste, porque você insegura ou não? Insegura também, insegura. Mas eu acho que, minha opinião, que talvez não agrade, né, a maioria, quando você tem um pai
Por exemplo, o meu pai, ele sempre me passou uma visão de vida, a questão de tomar cuidado com as coisas. Meu pai sempre esteve muito presente. Então, isso me auxiliou muito a saber lidar, né? Então, uma mulher bem instruída, ela acaba saindo de certas armadilhas. E quando a mulher não tem tanta consciência, às vezes tem uma falta ali de percepção, pode cair em enrascadas, né? Porque acaba caindo no conto do vigário, né? Porque é impressionante dentro da violência doméstica a lavagem que o homem consegue fazer na mulher, assim. É incrível. Ontem mesmo, assistindo o jornal, um caso no metrô, acho que foi no Fantástico até. A moça, ela levou um tapa na cara, e todo mundo no metrô se mobilizou, chamaram a segurança, e na hora ela, pelo amor de Deus, não leva ele, não foi nada, ele não me bateu. Então, a mulher, acho que tem que trabalhar também bastante a mulher, para ter segurança financeira, para ter discernimento, para fazer boas escolhas, porque sempre o caminho vai aparecer vários tipos de homens possíveis, mas para você também poder fazer uma escolha melhor, não se enganar, conseguir pegar no ar os sinais, né? Isso que tem campanhas e campanhas para a mulher, olha, presta atenção nos sinais, porque o agressor, ele confia muito na impunidade. Aí ele fica tranquilo. Ele sabe que dificilmente vai ter alguma consequência, então ele vai fazer, né? E não dá para confiar. Então gera uma insegurança. Hoje, quando chega uma pessoa com uma situação e te procura, por exemplo, dentro dessa situação, que quer separar porque está sofrendo uma agressão no lar, né? Isso já vem demonstrando que talvez ocorra ou possa vir a ocorrer algo mais grave e pior. Como que a doutora trabalha isso? Recentemente, eu estou atuando num caso nesse sentido, que inclusive na petição já levantei a questão do vicaricídio, né? Da possibilidade de tentativa de vicaricídio, que é o crime contra o filho para atingir a mulher. Porque quando você trabalha num segmento específico, nem família, eu escuto histórias todos os dias. Então, com a experiência, você vai aprendendo a ler perfis. Você começa a identificar alguns tipos de perfis, com mulher ou com homem. Então, você percebe certos riscos que, às vezes, a pessoa que está emocionalmente envolvida não percebe. Então, primeiro ponto, o acolhimento, a escuta ativa, o não julgamento, né? Porque a pessoa está ali para receber uma ajuda, não uma acusação, né? Uma revitimização, no caso. E tentar, eu sempre aconselho ir para os outros lados também. Olha, procure terapia. Se a pessoa tem um segmento religioso, tenha os seus momentos lá, vá à missa, vá ao culto, procure por Deus, tenha entendimento, tenha fé paz, em algo, né? tenha fé em algo e faça a sua parte na justiça dos homens, né? Então, procura um advogado, vai fazer o BO, vai lutar pela guarda do filho, vai se proteger. Então, não é só dentro da esfera do direito, vai para os outros lados também, né? Entendi. E você acredita que com o seu direcionamento isso tem resguardado de alguma maneira a mulher ali que está passando por tal situação, ou ainda não? Como que você se sente nesse contexto? E por que da minha pergunta? Porque também a gente, né, tem casos no nosso escritório nesse sentido, e assim, o número que tem aumentado de violência doméstica é drástico. E às vezes a cliente, ela busca uma delegacia da mulher para poder buscar um resguardo, um amparo, e às vezes não tem. Uhum. Pelo menos é o que a gente tem presenciado lá. Gostaria de ouvir a opinião da doutora. Sim, inclusive nesse caso, quando a minha cliente foi até a delegacia, ela foi, conversou, né? E querendo ou não, teve um certo julgamento velado. Porque realmente, quem está de fora, se a pessoa consegue ter uma consciência mais limpa, você consegue perceber aquilo que está errado. Mas a pessoa que é envolvida emocionalmente, ou ela está com aquela programação na cabeça que aquilo ali é um sinal de amor, de afeto, uma perseguição, ela não vai enxergar assim. Então você está julgando através da sua perspectiva. E você tem que tirar a sua perspectiva e tentar se colocar no lugar do outro para poder entender o que está acontecendo de fato. Então, assim, aconteceu com casos, né? E a gente sempre orienta, né, para poder não levar isso pro lado emocional, porque o sistema ele é assim, a gente tem que aprender a jogar o jogo com base nas regras que a gente já tem.
Então, é buscar fazer o melhor, pensar. Eu falo para buscar a sua motivação. Ah, a motivação do meu filho? Então, foca no seu filho, na sua segurança do seu filho, no seu bem-estar. Esquece o resto. Foca no que é melhor para vocês. E ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Sim. E pensa, principalmente quem tem filhos. Se não deu certo, segue a sua vida, mas lembra que você ali vai ser responsável o resto da vida, seja você homem ou mulher, e assim, o que você fizer ali de maneira negativa não vai impactar somente para o seu ex ou para sua ex, mas diretamente, né, para o seu filho. Isso a gente vê também no escritório, às vezes, pessoas querendo omitir algo porque eu só vou pagar X pensão porque, assim, vai para minha ex-esposa. Não, vai para o meu ex-marido, né? Quando, na realidade, a pensão, na realidade, é aquele direito, né, que é o mínimo que a criança ela precisa. Hoje, como que funciona essa questão? Eu vejo que tem muitas pessoas ansiosas, tipo assim, pô, só vou pagar até os 18 anos, eu tenho que pagar depois disso. Como que funciona na parte legal? O que você pode orientar? Quem está precisando dessa orientação? O que eu acho mais interessante também é o mito do encerramento do pagamento da pensão. Chegou ali, 18 anos, o pai, nossa, acabou, estou livre, magicamente. Mas não é bem assim que funciona. Inclusive, eu atuei num caso que eu fiquei perplexa mais pela questão dos filhos. Eram filhos de 30, 40 anos que recebiam alimentos. Porque o pai era funcionário público, então a instituição fazia o desconto direto, ele aposentou, fazia, e eles recebendo 40, 39, 38, e o pai um idoso de 70 anos. Quem percebeu, claro, né, foi a nova companheira dele, que ele arrumou uma nova, né, um novo romance, e ela falou, poxa, que desconto é esse? E percebeu a questão do pagamento de alimentos aos filhos que já eram maiores. Então, quando chega nessa fase de 18 anos, o pai ele tem que entrar com a exoneração. Porém, depende da situação, né? Cada caso é um caso. Geralmente, o filho vai fazer uma faculdade, né? Espera que faça uma faculdade. Aí, o pai vai ajudar até o término. Porque a ideia é o pai contribuir até uma formação que o filho possa se sustentar sozinho. Mas é muito comum, quando você faz estudo de jurisprudência, você vê casos de filhos de 25, 26, que estão fazendo mestrado, estão fazendo algum curso técnico, querer estender os alimentos. Só que o juiz ele tem uma perspectiva que é a possibilidade da pessoa se autossustentar. Então, com 26, 25, hoje em dia, né, com 18, você arruma um emprego, você trabalha e você consegue, pelo menos, manter os seus próprios custos, né? Então, para quem nos assiste, tem dois lados da moeda, né? Então, tem aquele que realmente quer se acostar, né? Ficar totalmente dependente, e também aquele que quer se omitir da sua obrigação legal, que tem que dar o mínimo ali de estrutura para o filho, que é de responsabilidade, independente de posterior da maioridade, é isso? Sim. Perfeito. Doutora, você é apaixonada por leitura, né? Cinema e atividade física. Como isso influencia diretamente na sua atuação profissional? Foco. Constância, disciplina. Isso aí na ponta da língua. Eu admiro muito quem é atleta, porque se você observar a vida de um atleta, ele tem uma vida que ele vai para casa, ele treina, vai para casa, ele treina. A pessoa faz o mesmo caminho 10 anos seguidos para uma prova de 5 minutos, 3 minutos. Então, o esporte, ele acaba te proporcionando a questão da constância, do foco, da disciplina, né? O respeito. Eu particularmente também gosto de artes marciais, fiz um pouquinho, Muay Thai, boxe. Então, o respeito, principalmente o respeito. Você entrar no tatame... Acho que a vida é isso, né? Hierarquia e disciplina, né? Disciplina. Né? Se você não tem, você não consegue ficar muito em lugar nenhum. Reconhecer lá, respeitar o mestre, ele sabe. Ele tem mais conhecimento, ele vem primeiro. Então, quem tem essa linha muito do esporte, você pode perceber que são pessoas disciplinadas. Eu, particularmente, gosto muito de futebol, você pode ver o Cristiano Ronaldo, né? Um baita exemplo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa extremamente rica, técnica, necessária. Tá? Esse aqui é seu momento. Fala para aquela câmera, por gentileza, suas redes sociais, né? Se você quer deixar algum recado para o público que nos assiste e agora te acompanha, né? Uma referência aí
mesmo jovem, ratifique uma pessoa ali Obrigada. que Quase batalha pelo direito da família, é apaixonada pelo que faz. É o seu momento. Queria agradecer quem acompanhou. Estou muito feliz de estar aqui. É muito especial poder falar da minha área, poder falar da minha profissão. E eu espero, assim, de verdade, que as pessoas tenham uma maior libertação de consciência, né? Procurem buscar a verdade de si mesma para poder contribuir para um mundo melhor, que o mundo melhor começa com a gente. O meu Insta agora eu fugiu da minha memória aqui, o meu próprio Insta. Mas a gente vai colocar na descrição, fica tranquila. Eu mudei recentemente o user, então nem lembro como que está mais agora. ADV Laine Félix. Esse é o ADV seu. Laine Félix. Alguém soprou aqui no meu ouvido aqui, né? Antigamente era só Laine Félix, mas agora tem o ADV. Perfeito, doutora. Obrigado Gratidão. pelo bate-papo, tá? Aqui, para quem vem na Rede Fox TV Legal. e no Café com Justiça, ganha um mimo, tá? Então, uma caneca do café Adorei. e um certificado de participação. Ó. Um prazer tê-la aqui com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar esse episódio com quem precisa entender mais sobre direito na prática, tá? Esse é o podcast Café com Justiça na Rede Fox TV. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.